O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky voltou a clamar por ajuda internacional, reclamando que o país está sem mísseis para se defender dos ataques aéreos vindos da Rússia. Será que a Ucrânia está cada vez mais próxima de uma derrota? Se você quiser entender esse e outros assuntos das atualidades, geopolítica ou geografia, me acompanha no canal. Faça a sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, a Ucrânia disse que ficou sem mísseis para impedir ataque russo que arruinou mais uma central produtora de eletricidade. O ataque à termoelétrica com capacidade de 1.800 megawatts ocorreu no dia 11 de abril. Segundo o Ministério da Energia da Ucrânia, a Força Aérea Russa danificou 80% de suas centrais térmicas e mais da metade das suas hidrelétricas nas últimas semanas. Ou seja, a Rússia tem agido fortemente para destruir a infraestrutura energética da Ucrânia, porque isso é uma forma de fragilizar a atuação, fragilizar de maneira indireta a atuação das tropas ucranianas, já que sem eletricidade fica mais difícil produzir artefatos bélicos, fica mais difícil recarregar equipamentos eletrônicos e assim por diante. Então é uma forma de fragilizar a Ucrânia. Diante desse cenário, o presidente Zelensky disse o seguinte em uma entrevista no último domingo. Havia 11 mísseis voando, aqui falando especificamente sobre o ataque a essa termoelétrica. Havia 11 mísseis voando. Destruímos os primeiros 7 e 4 restantes destruíram Tripilha, que é onde ficava a termoelétrica. Por quê? Porque não haviam mísseis. Ficamos sem mísseis para defender Tripilha. Diga-me, por favor, como você pode lutar contra isso se não tivermos armas para derrubá-los? Questionou aí o Zelensky. E aqui, pessoal, é importante você contextualizar o time, o momento dessa entrevista, desse questionamento. Zelensky fez essa fala pouco tempo depois dos ataques que o Irã fez contra Israel e que Israel, felizmente, conseguiu se defender muito bem, contando com o auxílio da Força Aérea do Reino Unido, da França, dos Estados Unidos. Então, o questionamento do Zelensky foi mais ou menos assim: por que vocês, países ocidentais, não fornecem à Ucrânia a mesma ajuda que tem fornecido a Israel? Porque se aqui na Ucrânia tivéssemos essa ajuda, os ataques russos não estariam produzindo as destruições, os estragos à nossa infraestrutura que tem causado. Então, indiretamente, foi uma cobrança aos países ocidentais. Como uma resposta indireta, o David Cameron, que é ex-primeiro-ministro do Reino Unido e atualmente ocupa um cargo na chancelaria do país, ele se pronunciou. Dá uma olhada. David Cameron, como resposta indireta ao presidente da Ucrânia, excluiu ajudar diretamente Kiev a derrubar drones russos. Em entrevista à rádio britânica, Cameron lembrou que os militares britânicos ajudaram sim o exército israelense a repelir os ataques de drones e mísseis iranianos, mas não fornecerão assistência semelhante a Kiev. E por que não? Por que essa hesitação nos países ocidentais, nesse caso aqui, falando em nome do Reino Unido, em ajudar ainda mais a Ucrânia? Dá uma olhada. Nunca ajudaremos a Ucrânia a derrubar drones como fizemos com o Irã e Israel, por causa do risco de uma escalada de uma guerra generalizada na Europa. O que a OTAN deve sempre evitar é o envolvimento com os russos, disse aí o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron. Então, o que fica claro mais uma vez, pessoal? Que a ajuda ocidental fornecida à Ucrânia, ela vai até um certo limite. Porque o Ocidente entende que avançar esse certo limite seria declarar oficialmente de maneira aberta uma guerra contra a Rússia. E uma guerra contra a Rússia envolveria diretamente outros países europeus. Então fica claro que a Ucrânia não tem a ajuda que eles gostariam de receber. O que, logicamente, dá uma certa vantagem aos russos, que têm um aparato bélico muito superior ao ucraniano. Daí a necessidade da Ucrânia receber, sim, a ajuda internacional, caso haja interesse do mundo ocidental em fazer com que os ucranianos vençam. E aí, nesse contexto específico de ataques aéreos vindos da Rússia, talvez a situação da Ucrânia comece a melhorar quando chegarem os tão prometidos caças F-16. Há uma promessa aí de países europeus, como Holanda e Dinamarca, de fornecerem alguns aviões de guerra para apoio a esse sistema de defesa aéreo ucraniano. Está aí a manchete. A Ucrânia deve receber os primeiros jatos F-16 em junho.
Porém, tem gente que afirma que isso não é garantia de sucesso para a Ucrânia. Olha essa outra manchete, de fevereiro agora de 24. Ex-oficial da CIA acredita que caças F-16 da Ucrânia não vão durar 2 dias na guerra contra a Rússia. Larry Johnson, ex-oficial da CIA, afirmou que os caças F-16 fornecidos à Ucrânia pelos países ocidentais serão rapidamente destruídos pela Rússia. Ele observou que a Ucrânia não teria capacidade para fornecer manutenção adequada a essas aeronaves. Olha só, Johnson comparou os F-16 a carros esportivos de luxo, como Lamborghinis ou Ferraris, que exigem cuidados especiais. Abre aspas para ele. Então, o Ocidente na Ucrânia vai simplesmente jogar dinheiro fora novamente. A Rússia tem mísseis terra-ar para destruir esses F-16. Eles não vão durar muito tempo, disse aí o ex-oficial da CIA. Pessoal, eu sinceramente não tenho conhecimento técnico para afirmar que de fato esses F-16 não terão grande valia para os ucranianos. Então eu não consigo te dizer se eles serão ou não alvos fáceis para a Rússia. Mas aí, se você que está aqui me assistindo conhece um pouco desses modelos de aviões e conhece também os sistemas de ataque e defesa da Rússia, o que você acha? Esse ex-oficial aí da CIA, ele tem razão no que diz? Me conta aí, estou te aguardando nos comentários. Além disso, uma outra notícia que chega da Ucrânia é que o país aprovou a legislação para reduzir a idade para recrutamento de novos soldados, de novos militares. Dá uma olhada. Ucrânia baixa a idade de recrutamento de 27 para 25 anos. Eu particularmente fiquei surpreso com essa informação, eu não sabia. Quando nós lembramos que no Brasil, por exemplo, a idade para recrutamento é de 18 anos e na Ucrânia era de 27, eles reduziram, eu pensei, não, reduziu para 18, não, reduziu para 25 anos, o que para os nossos padrões é uma idade bastante avançada, né? Mas o que isso evidencia? Evidencia a falta de militares para o fronte de guerra, que é uma outra desvantagem muito significativa que os ucranianos têm em relação à Rússia, até porque a Rússia tem uma população muito maior, o que dá aos russos a possibilidade de angariarem militares mais facilmente. E além dessa questão, importante comentar que finalmente parece que o Congresso dos Estados Unidos, a Câmara dos Deputados, Câmara dos Representantes, vai votar a liberação de um novo pacote de ajuda. Dessa vez um pacote de 60 bilhões de dólares. Olha a manchete do dia 16 de ontem. Congresso dos Estados Unidos decide votar ajuda à Ucrânia e também ajuda a Israel. De acordo com o líder do Congresso dos Estados Unidos, o republicano Mike Johnson, votação deve acontecer ainda esta semana. E aí, caso esse dinheiro seja aprovado, a Ucrânia certamente terá aí uma sobrevida a mais na luta feroz que vem travando contra os russos. Mas e aí? Quero saber sua opinião. Você acha que os países ocidentais têm a obrigação de ampliar a ajuda financeira e militar à Ucrânia no combate à Rússia? Escreve aí para mim, quero saber o que você pensa. Se gostou do vídeo, deixa aí o like. Se não gostou, deixa o dislike. E considere também ajudar financeiramente o canal. Sempre digo da importância do seu apoio. Dados da minha chave Pix aqui na descrição desse vídeo. E te espero no próximo. Valeu pela audiência, até lá, um abraço.